Você sabia que a visão de Flávio Joséfo, autor do livro História dos Hebreus, sobre a criação do mundo, é completamente diferente de tudo o que você já ouviu? De acordo com esse historiador hebreu, o início da criação tem uma perspectiva única, misturando história, fé e filosofia. Prepare-se para uma viagem no tempo e descubra como o mundo foi concebido segundo essa visão histórica. Inscreva-se agora para mais revelações históricas. Segundo o historiador, Deus criou a Terra inicialmente sem forma, coberta por densas trevas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, aguardando o momento certo para trazer à luz a grande obra da criação. No primeiro dia, Deus ordenou que a luz fosse criada, separando-a das trevas e dando origem ao dia e à noite. Joséfo faz uma observação interessante, mencionando que, ao criar a luz, Deus não apenas organizou o universo físico, mas também trouxe ordem ao caos primordial, simbolizando a racionalidade e a sabedoria divinas. Essa separação entre luz e trevas é um marco simbólico na história, representando a ordem que Deus trouxe à criação. No segundo dia, a criação do céu ocorre, sendo separado das águas. Deus coloca o céu acima da terra, tornando-o a parte mais nobre da criação. Esse céu é cercado por cristal e umidade, o que mais tarde seria responsável pelas chuvas que alimentariam a terra. O terceiro dia marca a fixação da terra firme, separando-a das águas e permitindo que a terra produza vegetação e árvores frutíferas. A terra começa a se tornar fértil e a vida começa a brotar dela. No quarto dia, Deus cria os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, colocando-os no céu para que servissem como marcos temporais, regulando os ciclos de dias, noites, estações e anos. Essa organização do tempo foi essencial para o futuro da humanidade, permitindo que as sociedades humanas pudessem viver de acordo com o ritmo divino. No quinto dia, a criação se volta para o reino animal, com a criação dos peixes e das aves. Deus os instrui a se multiplicar, formando casais para garantir a perpetuação das espécies. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres, divididos em espécies e sexos. Ao final desse dia, Deus cria o homem, Adão, à sua imagem e semelhança, dando-lhe domínio sobre a criação. Finalmente, no sétimo dia, Deus descansa de sua obra. Esse dia é consagrado como o sábado, um dia de descanso, que, segundo Joséfo, é uma demonstração do equilíbrio entre o trabalho e o descanso, que se tornou parte integral da experiência humana. A criação de Adão e Eva. Flávio Joséfo dedica uma parte significativa de sua obra à criação do homem e da mulher. De acordo com o historiador, Deus formou Adão do pó da terra e deu-lhe vida ao soprar o espírito em suas narinas. Adão, o primeiro homem, recebeu uma alma que lhe conferiu a capacidade de razão e livre-arbítrio. O nome Adão vem de ruivo ou terra vermelha, uma referência à cor da terra de onde ele foi formado. O próprio nome carrega em si a ideia de que Adão era feito da substância da terra, o que reflete a conexão do homem com a criação. Vendo que Adão estava sozinho, Deus decidiu criar uma companheira para ele. Deus fez Adão adormecer e retirou uma de suas costelas, da qual formou Eva. Quando Adão a viu, ele reconheceu que ela era parte dele, e assim simboliza a complementaridade e a união entre os sexos humanos. Eva foi chamada de mãe de todos os viventes, pois seria a progenitora de toda a humanidade. Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, um lugar de delícias e abundância. Eles foram instruídos a cultivar o jardim e a cuidar das plantas, mas também receberam um comando: não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era o símbolo da sabedoria divina, que era exclusiva de Deus. A desobediência à ordem divina traria a morte, e essa proibição tinha um propósito claro: ensinar a importância da obediência e da confiança no plano divino. A queda de Adão e Eva. A queda de Adão e Eva é o ponto de virada na narrativa bíblica e, segundo Joséfo, reflete o princípio do pecado humano. A serpente, símbolo da tentação e da malícia, enganou Eva, convencendo-a de que, ao comer do fruto proibido, ela e Adão se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva cedeu à tentação e, ao oferecer o fruto a Adão,
Ambos desobedeceram à ordem divina. Com a desobediência, eles adquiriram o conhecimento do bem e do mal, mas perderam a pureza e a inocência. De repente, Adão e Eva perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. O pecado os fez ver sua própria vulnerabilidade. Ao invés de se aproximarem de Deus, como faziam antes, eles se esconderam. Quando Deus entrou no jardim, ele os confrontou, perguntando por que estavam se escondendo. Adão tentou justificar seu erro, culpando Eva, e Eva, por sua vez, culpou a serpente. Deus então impôs castigos a todos os envolvidos. A terra seria difícil de cultivar e só produziria frutos através do trabalho árduo. Eva, por sua vez, teria filhos com grande dor e sofrimento. A serpente, representando o mal, seria condenada a rastejar e se tornaria inimiga do homem. Finalmente, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, impedindo-os de acessar a árvore da vida, para que não vivessem eternamente em um estado de pecado. A tragédia de Caim e Abel. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva tiveram filhos, entre eles, Caim e Abel. Caim, o mais velho, era agricultor, e Abel, o mais jovem, era pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus aceitou o sacrifício de Abel, pois ele o fez com sinceridade e devoção. Caim, movido pela inveja e pelo orgulho, não aceitou a rejeição de seu sacrifício e matou Abel em um acesso de raiva. Deus confronta Caim, perguntando onde estava seu irmão. Caim, mentindo, responde que não sabia de seu paradeiro. Deus, no entanto, revelou a Caim seu crime e o amaldiçoou, tornando-o errante na terra. Caim se estabeleceu na terra de Nod, onde sua descendência se caracterizou pela violência e pela maldade. Flávio Joséfo descreve a linhagem de Caim como uma geração de pecadores que viviam de maneira imoral, sem respeito aos princípios divinos. Entre os descendentes de Caim, destacam-se figuras como Lameque, que introduziu a poligamia e aprofundou a corrupção na terra. Lameque, em sua arrogância, acreditava que ele e seus descendentes estavam acima das leis de Deus, e isso marca a decadência moral da linhagem de Caim. A posteridade de Sete e a sabedoria preservada. Em contraste com os descendentes de Caim, Flávio Joséfo fala da linhagem de Sete, outro filho de Adão e Eva, que seguiu o caminho da virtude e da sabedoria. Sete, diferente de Caim, buscou agradar a Deus e educou seus filhos nos caminhos da retidão. Seus filhos, temendo que o conhecimento divino se perdesse com o tempo, construíram 2 colunas, uma de tijolos e outra de pedras, para preservar o saber que haviam adquirido sobre os astros e a ciência. Joséfo destaca que esses descendentes de Sete, preocupados com a destruição iminente do mundo, protegeram o conhecimento para as futuras gerações. Isso reflete a importância de preservar a sabedoria divina para as gerações vindouras. A coluna de pedras, que ainda pode ser vista na Síria, é considerada por alguns como um símbolo da sabedoria que resistiu ao tempo. A evolução moral da humanidade. Flávio Joséfo faz uma reflexão profunda sobre a evolução moral da humanidade, destacando a luta entre a virtude e o pecado, entre os filhos de Adão e Eva. Ele vê na descendência de Caim uma civilização marcada pela violência e pela corrupção moral, enquanto a descendência de Sete representa uma busca por sabedoria, virtude e a preservação do conhecimento divino. Ao longo das gerações, o pecado e a violência se espalham, mas a sabedoria e a virtude também se mantêm presentes através da linhagem de Sete, que educa a humanidade para os caminhos da justiça. Esse contraste entre os 2 caminhos, o da corrupção e o da virtude, é um tema central em A História dos Hebreus, onde Joséfo mostra como as escolhas de cada geração moldam o futuro. Então, como vimos, a visão de Flávio Joséfo sobre a criação do mundo não é apenas uma narrativa histórica, mas um mergulho profundo na união entre fé, filosofia e a história dos Hebreus. Sua perspectiva nos faz repensar os fundamentos do universo e da existência. E você, o que pensa sobre isso? A criação do mundo é, sem dúvida, um mistério a ser explorado, e cada visão traz algo único. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias fascinantes como essa.